as marcas legítimas e as marcas que foram, de uma certa forma, navegando só nessa fase de boazinha. Se você tivesse uma bola de cristal, você, e pela tua experiência, lógico, né? Olhando para tudo que está acontecendo, vai mudar alguma coisa no consumo desenfreado, no consumismo? Vai criar uma consciência maior? Como que você percebe isso pela tua experiência? Pela minha experiência, eu digo que acho que uma parcela da população, uma parcela dos consumidores, acho que vai chegar a refletir sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou consumindo, será que tudo que eu consumo é realmente necessário? Os números mostram respostas que indicam esse caminho, só que as atitudes mostram a volta ao passado, sabe, Cris? Isso é muito louco, né? Como a pandemia ela tem ou está tendo um período razoavelmente curto, se ela acabar rápido, a gente certamente, a maior parte do consumidor vai voltar para os seus hábitos antigos. Se ela durar mais, né, se ela persistir por mais tempo, eu acho que devagarzinho o consumidor acaba adotando novos hábitos. Mas é interessante, né, porque não sei se vocês leram algumas semanas atrás, no finalzinho de março, a Hermès, uma loja de super luxo, reinaugurou Na a China. sua flagship na China. Ia falar. No dia da reinauguração, a venda foi simplesmente de 2,7 milhões de dólares, em uma loja só. Né? Então, acho que não mudou muito para aquela galera. Né? Hoje de tarde eu estava trabalhando, escutando um webinar também sobre consumo, e um dos participantes era o Country Manager da Privalia, que é um grande e-commerce de outlet de marcas, né? E foi interessante, Cris, porque ele falou, olha o que ele falou. Nos primeiros dias da pandemia, o site teve uma queda bastante significativa de consumo, de compra. Passado o susto, passado esse momento mais de todo mundo se adaptando, o que vai rolar, como é que vai ficar, hoje eles têm 60% de novos clientes no Brasil, comprando e consumindo. 60%. A pandemia nem acabou. Né? Isso é dado de hoje, ele trouxe hoje, que eu escutei. Quem quiser depois procura lá, consumidor moderno. Então, é uma incógnita, Cris. Eu acho que uma parcela da população vai refletir, vai pensar um pouco, poxa, se tudo que eu consumo de fato é necessário. Eu acho que tem uma mudança na forma de consumir, porque obrigatoriamente a gente está muito mais digital agora, então a gente que não era tanto digital está sendo mais, está usando mais das ferramentas digitais para comprar, o e-commerce crescendo. Agora, a mudança no consumo, né, no que eu consumo, eu acho que é mais difícil de acontecer, entendeu? Eu acho que é mais difícil de absorver. Né? Eu não posso falar quem, né, mas no fim de semana mesmo, eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou o seguinte: putz, preciso juntar mais 10 selos para trocar minha panela do Pão de Açúcar, vou lá comprar, entendeu? Então é isso, quer dizer, o consumidor ele volta para a raiz, ele volta para o seu berço de acomodação natural que ele viveu a vida inteira. Então, para a gente mudar o chip não é tão rápido, não é tão fácil, sabe? Não é tão simples assim. Existe algum estudo que fala sobre quanto tempo é necessário para mudar hábitos de consumo? Ou por tempo, ou por segmento, não sei, porque me passou pela cabeça o seguinte: puxa, a panela é legal, tá todo mundo usando, né? De repente acaba que é um utensílio essencial, não é essencial, mas é para casa, enfim, né? A Hermès não, né? Acho que quem é consumidor da Hermès vai na loja, não compra pelo site, né? Tem uma questão, tem uma característica dessa, mas existe alguma pesquisa ou algum um indicador que conte para a gente quanto tempo é necessário para mudar hábitos de consumo, ou a gente tem memórias curtas e a gente vai sempre para frente, tchá, né? Vai um para frente e dois para trás. Como funciona? Não conheço, Paty, nenhum estudo específico sobre isso.
Eu acho que tem momentos de dor, momentos de frustração, momentos de desconexão com uma marca ou com alguma experiência que te leva a mudar de uma hora para outra, de uma semana para outra. Mas se o barco está em navegação cruzeiro, a mudança de comportamento é lenta, é bem demorada, entendeu? Se está tudo caminhando dentro do, né, como é que chamava lá, dentro das condições normais de temperatura e pressão, o barco é difícil de mudar. Então, eu não conheço nenhum estudo específico que fale sobre isso. Acho que a psicologia nos ajuda muito nessa hora, mas pelo que a gente observa, é que mesmo para você trocar uma marca de um biscoito, você precisa de um elemento, de um argumento bem forte, sabe? Para você fazer essa mudança. Então, que dirá de você não mais consumir aquele biscoito? Enfim, não existe, não conheço, na verdade, nenhum estudo específico sobre isso. E essa coisa das marcas que passaram a ser queridinhas nessa época de Covid, de crise, se posicionaram de uma forma diferente de mercado e a gente está mais ligada com isso, e marcas que a gente esperava talvez não tivessem feito posicionamentos que a gente também criou, né, como expectativa de consumidor, enfim. Você percebe algum movimento assim que pode ser de ruptura de mercado, né? Então, empresas que começam a se posicionar de uma forma diferente, encontrar o seu novo como é que fala? Posicionamento de marca, manifesto, né? Que se fala sobre o novo manifesto. Como é que isso funciona no momentos de crise? Qual que é a tua experiência em relação a isso? Na verdade, se você parar para pensar, as marcas já vinham contando suas histórias antes da pandemia, e uma marca que muda a sua história no meio da pandemia fica meio estranho, meio esquizofrênico, né? Então ela tem que manter essa essência, se ela tinha um manifesto, enfim, que é uma palavra que muita gente usa, que nada mais é do que o conjunto de valores, um pouco a sua carta de princípios, é a missão e valores mais moderninha. Se ela já tinha esse manifesto, se ela já tinha os seus valores expressos antes, Paty, em teoria ela deve manter o curso com esses mesmos valores, e ela pode expor isso mais, ou ela pode simplesmente trabalhar low profile, que seja, mas mantidas aqueles guidelines, mantidos aqueles balizadores. Uma marca que muda no meio da pandemia, ou ela tomou um susto e aprende, né? Enfim, tomou um susto, deixa eu caiu a ficha, quer dizer, o trupicão que leva para frente, ou é uma oportunista que está querendo surfar numa onda que daqui a pouco passa e ela pode ser desmascarada, entendeu? Então, assim, na teoria, nenhuma marca vai fazer nenhuma mudança muito brusca, porque ela já tinha uma história, ela já contava uma história, ela já tinha uma narrativa, que é o que a gente fala, né? Ela já tinha um storytelling sendo contado no seu dia a dia, na sua relação, no seu relacionamento com os seus clientes, com o seu público, seja B2B, B2C, não importa. E o mais correto é que ela se mantenha nesse mesmo curso. É muito estranho a gente ver uma marca que era A e agora fala B, entendeu? Então, eu entendo dessa forma. A marca que constrói essa história dia a dia, a marca que vai contando, que vai se relacionando e dialogando da mesma forma, né? E não faça mudanças muito bruscas. Desculpa. Como que uma cultura forte representa uma marca forte? Você vê isso impactando diretamente as marcas? Quando uma empresa tem uma cultura forte, ela consegue ter uma marca forte? Você tem exemplos para trazer para a gente? Muito. Eu acho que ela é uma marca forte, nasce primeiro dentro de casa, Cris. Então, assim, uma marca, ela constrói essa cultura, e essa cultura dentro de casa ela acaba saindo depois para o mercado, saindo depois e tangibilizando para os seus diferentes públicos ou stakeholders de uma maneira muito natural até. Então, por exemplo, a gente pega os casos clássicos de uma Natura, enfim, que tem toda uma história, que tem todo um conjunto de valores. É o caso, chega a ser clichê, mas é um dos bons casos
no Brasil, né? A Graziella, eu não li inteiro ainda, comecei a ler, mas a Graziella trouxe, né, esse livro que conta a história da Barry Wehmiller, acho que é assim que fala, enfim, e o processo que eles viveram em 2008, de uma crise, mas por ter uma cultura e uma história muito bem sedimentada lá dentro, teve uma aliança interna dos seus colaboradores e a marca continua crescendo, a empresa continua crescendo e a empresa criou-se um valor muito forte ao redor dessa marca. Então, a gente percebe, Cris, que uma cultura forte é fundamental, na verdade, em momentos como esses, sabe? Onde você, às vezes, nem precisa comprar ou adquirir um serviço ou um produto, mas você não cancela porque aquela marca sempre te tratou bem, porque aquela marca sempre te teve como um cliente e não apenas um cifrão. Então, uma cultura muitas vezes se expressa em momentos de crise agora na manutenção da relação, na manutenção desse elo com os seus diferentes públicos. Nós temos alguma empresa brasileira com esse formato de ser uma empresa que congrega pessoas, um público apaixonado por conta da forma como ela trata os consumidores? Você conhece alguma brasileira? Tem, a Natura é uma delas, a Reserva é outra que, né, que até o Rony, enfim, a gente escuta bastante e vê bastante, né, da Reserva trazendo um jeito diferente de fazer negócio. Tem marcas pequenas que fazem muito isso, né, que respeitam os seus stakeholders. Até outro dia eu trouxe, pela Beyond Board, eu trouxe o case da Legado Café, que é uma empresa muito pequena ainda, mas que traz toda uma história no interior de São Paulo, chama Legado Café, de uma cultura de valorização do seu público interno, da produção orgânica e como isso se expressa também na sua relação com o consumidor, com o cliente final. Então, você tem iniciativas muito bacanas nesse sentido, né? Eu acho que tem modelos e processos que acabam fomentando, mas tem muito a ver com o seu fundador, tem muito a ver com a sua direção, que acabam expressando isso na sua cultura, no seu valor diário da empresa. A Natura, se a gente pensar no trio fundador e gestor da empresa até hoje, eles trouxeram essa essência para a marca como um todo, e isso desceu nos diferentes níveis, né? E espalhou depois para fora. Então, a Reserva também tem muito dessa postura. E aí a gente vai começando a observar, né? As marcas vão aparecendo nesse sentido. O próprio marcashumanizadas.com, se a gente entrar, a gente vê que é um estudo que acabou de sair, né? O meu livro, inclusive, deve estar para chegar, porque eu já comprei, não chegou ainda, mas ali você tem cases só brasileiros, de marcas que começam a olhar dentro de um contexto diferente, começam a fazer a sua gestão dentro de um contexto diferente. Olha aqui a Grazi está falando, ó, Boticário, Fazenda da Toca, Jacto, enfim, você tem que são cases do próprio livro, entendeu? Que trazem uma cultura diferente, que trazem um olhar diferente aí para não só na gestão, mas na relação com parceiros, que é mais bacana, né? Você consegue ter lucro, você consegue ter o respeito quando você trabalha a cadeia inteira com valor, a cadeia inteira dentro de um processo mais humano, mais correto, mais amigo, né? Enfim, o lucro chega, de uma certa forma ele chega, às vezes por meios diferentes, mas ele sempre chega, entendeu? Então, é possível, é viável, é isso que é bacana e que a gente começa a ver devagarzinho essa corrente crescer. Caco, vamos para o mundo digital? Vamos falar da bomba que saiu hoje e como é que isso impactou também os patrocinadores e o que isso tem a ver com a gente também consumir marcas, pessoas físicas, porque a gente também consome, né? Quando as pessoas viram influencers, né? A gente acaba que consome elas e as marcas apostam nelas, né? E curioso porque hoje você, no começo estava falando que por trás de uma marca tem um ser humano, né? E que muito da marca tem essa influência do ser humano. E eu fiquei prestando atenção no Maurício Moutinho e ele fazia assim quando você falava, né? E agora a gente tem uma marca que é um ser humano, né? Que é a Gabriela Pugliese,
que ela soltou uma bomba na própria marca dela, né, esse final de semana, e eu estava lendo que ela já perdeu 150 mil seguidores e 10 patrocínios, né? Então, como é que funciona neste momento a relação do consumidor, pessoa física, marca, pessoa física e consumidor, marca com marca, pessoa jurídica, né? Quando a gente vê essa relação também da influência do mundo digital, né, nas decisões das empresas, enfim, como é que, né, investimento de marca, estratégia, enfim, como é que a gente conecta tudo isso nesse mundo tão dinâmico que a gente está hoje? Não, é tão dinâmico que ela caiu fora, né? Enfim, foi para a quarentena, né? Então, você sabe que marcas e celebridades é um casamento bom, mas perigoso, assim, porque você nunca está 100% seguro com o que aquela pessoa vai falar, entendeu? Com aquele ator, cantor, futebol, enfim, que atitude eles vão ter no fim de semana, num dia, numa noite, enfim, porque é um ser humano lá, né? Que ela estava de saco cheio da quarentena, e, enfim. Aí você vai lendo os podres, né? Você vai lendo os comentários, você vai lendo os podres do prédio que contam sobre ela. Então, no fundo, Paty, não digo que não se faça, né? Enfim, tem muito mais, acho que, história de sucesso na conexão entre marca e celebridade, influencer, enfim, esse nome, né, que há algum tempo já vem se falando, que eu acho até exagerado, né, ela ser uma influencer, mas, enfim, BBB ser uma influencer, né? Acho que tem uma questão de valor aí complexa até, mas deixa isso para outra hora. Mas a relação entre marcas e celebridades, porque qual que é o grande ponto, né? Acho que aí a gente tira um grande aprendizado. Qual é a cultura da minha marca, né? Quais são os valores da minha marca? Será que a Pugliese comunga dos mesmos valores que a minha marca para que esse fit faça sentido? Para que essa conexão, para que esse casamento ou namoro que torna um casamento faz sentido? Acho que um grande aprendizado é isso, né? Putz, ela tem uma história, ela tem um perfil, ela tem os seus valores, ela costuma dizer isso e aquilo, enfim, tem casamento com o que eu quero expressar da minha marca também, ela pode ser uma porta-voz ou uma das porta-vozes, vamos pensar assim, né? Agora, sempre um risco, porque pode acontecer o que aconteceu. Eu acho que as marcas até tá tudo muito... A pandemia ela tá todo mundo a 200, né, 200 por hora, assim, em todos os aspectos, né? Tá tenso por um lado, tá na expectativa por outro, a gente está cobrando postura das marcas nos minutos seguintes para tudo. Então, se o Itaú doou 1 bilhão, porra, como é que o Bradesco não vai doar a mesma quantia? Sabe, essas coisas? Então, tá todo mundo à flor da pele, de uma certa forma. Então, as marcas tiveram que agir muito rapidamente, porque o consumidor espera isso, né? Você vê, ela postou aquelas barbaridades e no segundo seguinte ela pagou, mas no mesmo segundo, né? Qual vai? Então, quer dizer, a marca não pode ficar alheia e não pode se dar o luxo de ficar neutra nessa história, né? Acabou porque o que acabou foi isso, quer dizer, foi a marca, muitas delas se desconectando da Pugliese porque não querem se vincular ao que ela falou, que não concordam, enfim. Talvez até volte lá na frente, entendeu? Não duvido que lá na frente volte, depois que baixar a poeira. O consumidor esquece, né, de uma certa forma. A gente é meio inocente, muitas vezes, o brasileiro. Mas me vem muito lava-jato nessa hora, mas é isso, a marca, esse é o momento que a marca tem que se posicionar. Se a marca, a gente fala no mercado, né? Se você não se posiciona, o consumidor vai te posicionar. Então não existe marca sem posicionamento, né? Então a marca tem que se posicionar ali. E elas se posicionaram, falaram, não tô contigo, Gabriela, né? Fica na casinha, daqui a pouco a gente volta, se voltar a conversar, né? Mas acho que eles 10 marcas acabaram abandonando o barco, né? A gente está falando de incoerência, né? Entre falar, agir, expressar, né? Esse movimento de total incoerência que esse mundo está colocando. E nesse mundo que a gente está falando, nós estamos falando, por que será que está tendo uma onda tão grande em busca de propósito, né? As empresas estão
construindo propósito, mesmo que sejam fakes. Por que será que isso, não é? Porque assim, olha, em 2 horas, você tem 2 horas para montar o propósito da minha empresa. É propósito ou é um slogan, né? Então, era isso que eu queria trazer você e saber qual a tua opinião, quando a gente olha para esse momento, né? E nesse mundo que a gente está tanto falando de propósito, como que isso impacta diretamente as marcas, né? Como que isso reverbera numa coerência para fora, né? Como que a gente faz para que isso seja coerente com o todo? Eu não sei se eu estou sendo clara Não, contigo. está sendo clara. Acho que a questão, o propósito não vem de hoje, né? O propósito, na verdade, ele está mais quente agora, nos últimos 2, 3 anos, mas a ideia de se escavar um propósito, de se você descobrir o seu real propósito, ele já tem uns 10 anos, né? Tem empresas que trabalham com isso especificamente nos Estados Unidos, principalmente, há uns 10, 12 anos já, Cris. Qual é a busca do propósito? É a busca do seu why, né? Que eles falam, é a busca da sua essência, né? Por que eu estou aqui? Que diferença eu quero fazer no mundo? Aí conecta muito com a ideia do ser consciente, de deixar um legado, né? A gente fala muito disso, né? Puxa, se uma Natura, se um Google, se qualquer empresa deixar de, né, sumir amanhã, faz falta? Vai fazer falta ou não? Né? Enfim, ela deixou um legado. Que legado é esse? O propósito é algo muito intrínseco, muito interno, está muito ligado à essência da empresa e é o grande núcleo, né? O grande coração ali daquela mola que faz todo o resto pulsar depois, né? A gente fala muito no propósito como algo que dificilmente se altera, Cris. Diferente do posicionamento, por exemplo, que de tempos em tempos você pode rever, que de tempos em tempos você pode mudar um pouco a bússola, né? Alguns graus para a esquerda, alguns graus para a direita, mas o propósito está muito ligado à razão de ser da empresa, a razão de ser daquele negócio, daquele serviço, o que eu quero deixar para a minha comunidade interna e externa, quais os grandes valores que eu quero expressar com o meu negócio em si. Então, acho que a sociedade, as pessoas estão buscando algo para se apoiar, né? As pessoas estão buscando algo para se ajudar no seu dia a dia, né? E as marcas que entregam algum propósito, eu concordo contigo, não existe propósito em 2 horas, não é numa tarde que a gente faz um workshop e descobre o propósito. Acho que é muito mais complexo do que isso, né? Muito mais denso do que isso. A gente confunde muito o propósito com causa. Eu fiz uma palestra ano passado trabalhando muito essa questão, né? De propósito, reputação e causa. É diferente eu defender uma causa, né? Agora a gente está defendendo a causa X, ano que vem vamos defender a causa dos animais, no terceiro ano vamos defender a causa da nutrição, enfim, mas qual é o propósito central, né? A Patagônia e outras tantas marcas lá fora têm propósitos, aqui a gente tem propósitos também, não me vem os propósitos em si para verbalizar para vocês, mas o propósito é isso, né? O que me faz a diferença, o que me torna único, o que me expressa o meu grande coração e que a partir do meu coração eu desenrolo os meus valores, a minha missão, o meu dia a dia, como eu expresso o meu posicionamento a partir daí, mas o grande ponto é o legado, o grande ponto é fazer a diferença, né? Não é só fazer diferente, é fazer a diferença. Um pouco por aí, assim. Eu tenho o meu propósito agora, como Beyond Board também tem o meu propósito, né? Que nasceu muito dessas inquietações nos últimos meses, sabe? Que é de construir histórias verdadeiras, que é de construir histórias mais autênticas, que é de construir ou fomentar ou provocar os meus clientes a serem mais transparentes, serem mais corretos, enfim. Pode parecer bobo isso, né? Mas a gente vê no mercado, né? Eu navego nesse mercado há 20 anos. Então, mais de 20. Então, a gente vê como tem arestas ainda que precisam ser aparadas, acertadas. Então, o meu grande sonho é isso, é conseguir, em cada projeto, meu propósito é plantar essa semente, né, da consciência, do valor ao colaborador, de um propósito de contar verdades, né? Enfim, viajando um pouco, mas o ser humano está buscando muito desse propósito
interior, desse propósito como sociedade. Senão a gente tá se destruindo, né? A pandemia está dando uma baixada na bola de todo mundo, né? Então é um tempo de reflexão aí também para todo mundo se analisar, né? PF e PJ, né? Pessoa física e pessoa jurídica, né? Acho que antes da gente abrir para perguntas, o que já mudou na relação marca-consumidor e que que empresa que não estiver atenta vai perder o bonde? Algumas coisas vêm mudando, Paty. Na verdade, a pandemia, acho que ela está acelerando alguns processos, né? Enfim, a tecnologia, ela vem trazendo muita novidade para a gente, como consumidor, como cliente. Então, se vocês pararem para pensar, cada vez mais a gente vê uma troca que o mercado diz, né? A gente está mudando da sociedade da posse para a sociedade do uso. Então, eu deixo de comprar um bem para usar aquele bem, né? Como o Uber da vida tem feito, como o Airbnb, enfim, onde eu uso aquele momento e depois eu entrego. Outro dia eu fiquei resgatando na cabeça, mas se a gente parar para pensar nos casamentos que a gente vai, nas grandes festas de gala, acho que ali foi o primeiro movimento que a gente nem sabia, né? Que eu vou lá, eu alugo um smoking, eu alugo um terno para aquele casamento, depois eu entrego. Eu não preciso comprar aquele terno que eu nunca mais vou usar, né? Então, eu acho que esse é um primeiro movimento que a sociedade está sendo transformada pela tecnologia, né? E que está trazendo esse benefício acelerado, que a gente hoje passa a usar e não mais tanto a comprar aquele bem, né? Um automóvel, por exemplo, a indústria, as montadoras estão se reinventando. Essas, elas estão não na marca do pênalti, acho que o tempo é mais longo para isso, mas se você olhar, as montadoras já estão criando serviços de locação dos próprios carros nas concessionárias. Então, se você hoje for na Toyota, em São Paulo, você pode alugar um carro da Toyota. Você não precisa comprar a Toyota, você não precisa ir na Movida alugar um carro, você não precisa ir na Localiza, né? A Nissan eu sei que está fazendo um movimento assim, a Volks está fazendo um movimento assim. Em 1 ou 2 anos, todas as montadoras, por exemplo, elas vão ter um serviço de locação do seu próprio carro, da sua própria frota, que você vai na concessionária, não só para comprar, mas também para alugar. Então, acho que isso é um caso muito concreto de mudanças que vão acontecendo e que a gente vai surfando, que a gente vai se apropriando desse novo modelo, né? Então, o digital também trouxe a infidelidade, né? Ou seja, é muito mais fácil experimentar marcas novas, é muito mais fácil eu estou mais aberto como consumidor. Acho que as grandes relações elas permanecem, mas elas têm os seus pontos mais frágeis hoje em dia, porque o consumidor também está mais aberto, está experimentando mais, está ouvindo mais dos seus da sua tribo, né? Seja família, seja amigo, e essa experimentação também faz com que as marcas fiquem atentas. Ninguém pode mais ficar em berço esplêndido, sabe? As marcas estão ficar muito antenadas nisso. Hoje eu estou Natura, mas amanhã eu posso não estar, entendeu? Por mais que ela tenha, né, toda uma proposta de valor que me seduza, essa proposta me mantém mais fiel a ela, mas não vai me garantir uma fidelidade extrema ou 100%. Então, acho que no dia a dia a gente está se dando ao luxo de experimentar mais, né? E se de repente aquilo que eu experimentei fizer sentido para mim naquele momento, eu troco, né? Mas não é tão fácil, né? A gente brinca que não é tão fácil, né? Tem esse conceito da montadora, por exemplo, é um conceito que também não é tão novo, mas é o da economia compartilhada, sharing economy, enfim, que isso vem acontecendo em diversos setores do nosso negócio. Quer dizer, a gente vai experimentando. Agora, Paty, uma coisa que é muito bacana de ver é como o ser humano às vezes volta para casa de novo, né? Então, vou dar 2 exemplos para você, bobinhos aqui. Eu estou vendo a todo momento o Telegram aparecendo. Paty entrou no Telegram, Marcos entrou no Telegram, Cris entrou no Telegram, Márcio entrou no Telegram. Mas quem que usa o Telegram? Eu não estou usando. Eu baixei também, entendeu? Porque me falaram para baixar. Faz lá o download. Mas aí a gente está tão habituado ao WhatsApp, que é o pioneiro e que foi a sua grande, o grande, né,
pós-SMS que ele construiu para si uma grande blindagem, mas daqui a pouco muda, né? Mas a gente sempre volta à zona de segurança, mas isso vai mudando com o tempo, com a tecnologia, isso vai mudando. Então, acho que não tem marca hoje que possa se dar o luxo de descansar, que possa se dar o luxo de não comunicar. Acho que esse é um grande ponto, assim, não tem como. Esse tempo já foi, entendeu? Esse tempo já passou. Ricardo, se você fosse dar uma mensagem aqui para o pessoal, que dicas você daria para a gente construir a nossa própria marca? Pelo menos 5 pontinhos ou 3 pontinhos que você acha que é fundamental para que cada um construa a sua própria marca. Como dizia meu primeiro chefe, Jaime Troiano, não existe marcas fortes com produtos ruins. Né? Então, se o seu produto é ruim, Cris, se o seu serviço é ruim, não há marca forte que resista. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto para todos nós. Né? Se o meu serviço de consultoria for ruim, putz, não há investimento em comunicação que vá salvar o meu business, o meu negócio. Então, acho que esse é o ponto principal. O que eu estou entregando para o mercado? Você como consultora, como também empreendedora no seu dia a dia, puxa, eu estou entregando o meu melhor, eu estou entregando a minha melhor consultoria, eu estou entregando o meu melhor serviço. Acho que esse é o ponto zero, assim, senão você não abre nem a loja, sabe? O segundo ponto é a transparência, assim, eu acredito muito nisso, na honestidade e na parceria. Se a gente pensa em grandes metrópoles, se a gente pensa em grandes cidades, principalmente onde a vida é maluca, onde o tempo é corrido, as pessoas querem alguém do seu lado para descansar. Então, se eu me alio a Cristiane, eu quero tirar aquilo da minha frente, porque a competência é da Cristiane. Então, assim, seja parceira, seja próxima, seja proativa, não apareça só quando você quer alguma coisa, mas gira sempre em torno. Acho que isso é o famoso networking proativo e desinteressado, entre aspas, né? Vá cultivando a sua relação quando você não precisa dela, entendeu? Porque quando você precisar, ela aparece de uma forma natural, né? Não cultiva só quando você precisa. Acho que esse é um ponto super relevante para todo mundo, né? Aquela amizade interesseira, sabe? Do amigo que aparece quando você ganhou na loteria, não é por aí. Então, acho que esse é um ponto super importante também. Quantos eu já falei? Você me pediu vários, né? Pô, assim... Não, tá ótimo. 3 estão Não, mas acho que é isso. espetaculares. Cuidado com o seu serviço, cuidado com a sua entrega, seja zelosa com aquilo que você faz, né? Porque hoje eu posso te contratar, amanhã eu posso te contratar uma concorrente sua. Então, seja zelosa, seja parceira, seja proativa. Acho que eu na minha história, olha que bacana, na minha história eu criei grandes parcerias. Porque eu tô desde 96 nessa praia. E quando eu criei a Beyond Board, para minha alegria e surpresa, Cris, a minha parceira de design, que é a Marina, Estúdio Maia, ela falou: Caco, eu vou te dar toda a sua identidade visual. Tudo que você precisar, eu vou te dar. De presente. E uma outra grande parceira minha, Flávia, que é da Redatriz, posso fazer um merchan aqui? Que trabalha comigo em storytelling, trabalha comigo em narrativa. Ela falou assim: Caco, eu vou te dar o seu nome da sua empresa e toda a sua narrativa, todo o seu storytelling, eu vou te dar de presente. Pô, que bacana, né? Olha só que legal. Então, assim, eu ganhei, não pedi. Fiquei até constrangido, né? Porque eu cobrei algumas coisas, você vai, pô, mas eu não gostei disso, não gostei daquilo, mas funcionou, Cris. Então, assim, você vai cultivando relações verdadeiras, você vai cultivando histórias reais com os seus públicos, com os seus clientes, com os seus parceiros. Acho que tem um ponto muito legal. Elas eram minhas fornecedoras, Cris. Tanto o designer como a storyteller, eu sempre as contratei, né? Mas sempre zelei por essa relação. Não é porque ela não era cliente, ela estava na parte de trás da cadeia que eu menosprezava, né? Enfim, então acho que esse é um ponto bastante relevante para a gente. O zelo com a cadeia inteira. Isso fala muito no capitalismo consciente, né? Você olhar para todos os stakeholders e tratá-los com respeito e tratá-los com a dedicação que cada um merece, entendeu? Dentro da sua caixinha. Acho que isso é um ponto
Bem legal. Aí você colhe frutos, né? Eu colhi 2 frutos que pô, foram fantásticos para mim, por exemplo. Tá aqui agora com 27 pessoas te olhando, quem sabe não tem mais coisa aí, né? Caco, ó, 12 para as 9. Vamos abrir para perguntas. Tem aí 27 participantes. Então, estamos com o tempo curto, mas quem quiser fazer a pergunta, aproveitar a presença do Caco aqui. Oi, Silvia, Portugal, tá aqui, Portugal. Oi, Silvia, tudo bem? Mal, quer fazer pergunta? Desativou o som? Eu queria, estava só testando o microfone. Tá dando para escutar? Tá. Tá. Então, Carlos, obrigado. Eu acho que foi bem legal o seu ponto de vista em relação à construção de marca. Eu acho que foi bem interessante e muito contextual. Minha pergunta é referente também a esse contexto atual. Existem algumas marcas que você esperava mais delas? Eu tenho a minha própria opinião sobre isso, tá? Mas queria escutar de você, que você esperava mais delas nesse contexto que a gente está vivendo hoje? Existem várias, na verdade. Eu acho que todas as marcas... E aí eu vou ser bem pragmático, Maurício. Cada marca pode... Acho que não tem marca que não consiga fazer alguma contribuição, né? Não tem marca que não consiga fazer alguma diferença. Às vezes a diferença não é financeira, às vezes a diferença é no afeto, no colo. Como eu estava contando, não sei se você estava no ar ainda, mas 7h30 um amigo meu me mandou uma mensagem que foi demitido hoje, né? E ele estava fazendo um super trabalho, então não precisava ser demitido, entendeu? Então assim, esse zelo com o seu público interno, por exemplo, eu espero de muitas marcas, né? Sem citar nomes aqui, mas eu continuo esperando um posicionamento mais assertivo de marcas capitalizadas, de marcas de grandes grupos, sabe? Que possam fazer a diferença de uma forma mais exponencial também. Claro. Para a educação, para a saúde, enfim, em diferentes aspectos não ligados à sua própria raiz de negócio. Eu acho que é o momento de você se desarmar e falar, cara, essa é a verba da pandemia, vamos embora, entendeu? Depois a gente corre atrás, sabe? Então, acho que as grandes marcas que têm um capital para fazer algum tipo de ação, para fazer algum tipo de iniciativa. Eu li um artigo outro dia, semana passada, de um americano, se não me engano, que ele falou assim, não precisa ser herói, não precisa fazer um voo solo, mas una-se, né? Como Google e Apple se juntaram nos Estados Unidos, una-se com o seu inimigo, entre aspas, ainda que pontualmente, para o bem maior. Então, acho que isso está faltando no Brasil, como parcialmente algumas operadoras fizeram, por exemplo, né, para dar um pouquinho de giga para você, para mim. Porra, mas não é nada, né, meu? Fala sério. Eu sou um pouco crítico nessa hora, entendeu? Acho que muita marca podia fazer muito mais, na verdade. As operadoras, mercado financeiro, tem muita marca com capital aí intelectual, né, competências internas, tem muita marca com capital financeiro que poderia fazer mais, né? As pessoas esperam isso, né? Tem estudos que eu até publiquei a semana passada o Trust Barometer, que é um estudo da Edelman. O consumidor espera isso. Então, vamos lá, entendeu? Acho que tem muita marca que daria para fazer financeiramente, mas já que o governo não faz, né? A gente já sabe que é difícil tirar alguma coisa de lá. Acho que é essa hora do protagonismo aparecer no setor privado, entendeu? Então, eu gostaria de ver muito mais gente fazendo. Claro. Obrigado. Nada. Posso fazer um comentário, pergunta também, Caco? Eu tô... Oi, pode, claro. Estão me ouvindo? É que eu tô aqui em versão pijama, por isso que eu tô sem imagem, né? Mas, assim, eu penso também, eu não sei, eu não me lembro de você ter comentado na sua fala ao longo da live aí, de marcas que talvez politicamente ou sem noção mesmo, como a Havan ou a Madeiro, que apareceram priorizando a economia a todo custo, que tudo bem morrerem algumas pessoas, demitiram um monte de gente. Eu acho que, assim, a gente falou de marcas que vão sair bem ou que vão sair
mais ou menos iguais, mas eu acho que marcas como essas, elas ficaram bem queimadas. Eu afirmaria, não sei o que você pensa dessas duas. Girafa também, né? O Não filho, confundi. né? Ele também foi bem infeliz no seu depoimento há algumas semanas. Já que eu concordo contigo, elas ficaram arranhadas, sim, eu concordo. Mas eu acho que no médio e longo prazo a gente tende a esquecer. A gente tende a deixar, deixa pra lá, já passou, sabe aquela coisa de brasileiro? Puta, já passou, bola pra frente. Então eu acho que sim, ficaram queimadas, gerou uma antipatia, gerou uma animosidade, assim, eu concordo com você. Mas eu acho que no médio prazo, não vou nem dizer no longo, eu acho que no médio prazo a gente tende a esquecer, a gente tende a relevar no final. Minha opinião. Sim, concordando, queimaram, mas daqui a pouco a gente esqueceu. Eu até estava resgatando Lava Jato, carne seca, né? Como é que chamava lá? Operação carne, como é que é? Carne fraca, como é que era? Me deu um branco aqui agora. Acho que era carne fraca mesmo. Carne fraca, né? Carne fraca, carne fraca. Então, você lembra, Ricardo? Carne fraca. Teve lá um momento de boicote à JBS, pelos desvios no BNDES. Pô, como assim? Tá roubando meu dinheiro, tá indo para Venezuela, tá indo para não sei aonde. Enfim, quanto tempo durou aquele boicote da JBS, né? Que eu não vou mais comprar não vou mais comprar Swift, não vou mais comprar carnes da JBS, dos irmãos Batista e tal. Acho que durou um mês, né? Hoje a Swift está bombando e ninguém mais fala da JBS. Então, e o rombo continuou lá atrás. Então, infelizmente, a gente tende a esquecer rápido, né? No fundo. Não sei, minha opinião. Aí eu acabo sendo um pouco cético já aqui, nesse contexto. A Silvia traz um comentário aqui. Silvia, você quer falar para a gente? Você foi esquecida em Portugal, é isso? Sim, já tivemos 3 voos cancelados aí, eu até falei com o Ricardo ontem sobre isso. E hoje foi um trabalho de conversar com a TAM nas redes sociais. Eu me juntei a um grupo de brasileiros aqui, os abandonados pela TAM, porque eles remarcam os voos e cancelam em cima da hora, com menos de uma semana de antecedência. E somos residentes aqui, é diferente da história do turista que está em trânsito e tal. Então, é como se nós não tivéssemos necessidade de viajar, só que temos. E aí eles falam para a gente procurar Itamaraty, embaixada, consulado, e aí recebemos uma resposta padrão, como sempre, né? A questão que me passou pela cabeça agora protocolos intermináveis e tal. A questão da nossa marca como país, né? De que forma as companhias aéreas e tantas outras empresas também boicotam, vou usar essa expressão forte, os seus consumidores, porque sabem que vão sair impunes, ou que os processos são demorados. Tem pessoas que fazem parte do grupo que pagaram R$7.000 numa passagem aérea por pessoa e vão receber o reembolso em abril de 2021. Isso já foi comunicado para elas. Então, nem pedir reembolso, nada, também não é o meu caso, mas eu fico imaginando, assim, em que país uma companhia aérea faria isso, não no Brasil, né? Será que é assim no mundo todo? Duvido. Então, temos uma questão aí do nosso país como marca também, né? Marca da impunidade. As empresas acabam usando desse benefício, né? Entre aspas, triste, Silvia, mas eu concordo. Quer dizer, a impunidade gera um descaso, gera uma falta de cuidado, uma falta de zelo. Quer dizer, talvez lá na frente você pense 10.000 vezes antes de comprar uma passagem da Latam, né? De novo. Concordo contigo. Me assusta ainda muita empresa, acho que grande parte das empresas com esse tipo de postura, de atendimento que te leva 10.000 protocolos na cabeça, respostas padrão, que a pessoa claramente não leu o teu e-mail, enfim, não é mais esse momento, né? Já passou essa fase. Eu acho até estranho hoje, me assusta, sabe?
quando a gente vê situações como essa, né? A Quando é marca o robô país, que responde, né? sim, O sim. robô tem a sua utilidade, mas ele não pode ser usado para esse fim, definitivamente. Não, eu não sei dizer, mas eu acompanho um pouco Latam, acompanho um pouco companhias aéreas e nos últimos tempos, isso é até uma coisa que o mercado mesmo aponta, como a marca Latam foi desconstruindo, né, com a saída do Rolim, entrada da LAN, enfim, essa fusão e tal, e como a Gol está se reinventando e está ocupando esse lugar. Eu não sei como é que está a Gol hoje, honestamente, se ela está cuidando bem ou não está, enfim. Mas claramente a Latam perdeu aquela magia do tapete vermelho, porque ela focou, é o que a gente fala, né? People over profit, né? Hoje o profit over people. Então é a postura da Latam, na minha opinião, entendeu? Humilde aqui, mas ela vai pagar por isso em algum momento, entendeu? Hoje eu vejo muito mais gente, muito mais simpática a uma Gol da vida, pegando em aéreas brasileiras, do que a própria Latam, que construiu uma história fantástica no passado e que devagarzinho foi jogando pro ralo, né? Devagarzinho foi jogando no ralo. Então é triste, né? Fala, Rô. Ixi, não estou ouvindo. Nem eu, agora sim. Só para dar colaborar aí com a Silvia, com o que você está falando, people over profit e vice-versa. Eu mudei de marca há muitos anos, de marca de carro. Eu tinha Toyota, sempre Toyota, e adorava. Eu saí por causa de atendimento. Então, eu fui para a marca Honda por causa de um atendimento da concessionária. Eu moro em Campinas, e Campinas só tinha uma. Então, ela fazia o que quis. O dono fazia o que queria. E ele representa uma marca boa, mas o atendimento era ruim. Então, eu abri mão de uma marca boa, fui para uma outra marca boa, na época eu fui para o Honda, mas só por causa de atendimento. E é claro que eu fui um grande propagandista de não usar aquela concessionária, não a marca. A marca é boa, continuo dizendo que é boa, mas o problema é o atendimento. Então, é o processo, né? É a eficiência versus a eficácia, né? Sim, sim. E, Ronald, cada vez mais, não sei, desculpa, te cortei aí. Não vai. Cada vez mais a gente vê como isso é fator determinante. Se um dos diferenciais eu pudesse deixar, acho que é essa questão, as marcas são feitas por pessoas e para pessoas. Como isso faz diferença? Como isso faz diferença? Gente do céu, se você parar para pensar, né, o Nubank, a Jaque trouxe no começo da conversa, né, o Nubank com uma proposta diferente, com atendimento diferente, a Silvia trouxe a Latam, eu também tô em vias aí de viagem, tá tudo suspenso e tal, mas eu comprei passagens pela American Airlines, enfim. Nossa, eu fui tão bem atendido. O avião não é lá essas coisas, o atendimento lá na hora não é lá essas coisas, mas assim, o processo de venda já foi tão diferente, né? Quando eu fiz pesquisa e tive que perguntar para a Latam e para outras e tal, Delta. E quando eu caí na American Airlines, que eu falei com um atendente, que a gente percebe claramente que a pessoa está te ouvindo e tem o bom senso na resposta, eu falo, nossa, eu não quero sair daqui. Porque aqui a Silvia está me entendendo. Entendeu? Aquela coisa que eu falei para a Cris lá atrás. Puta, aqui eu tenho um parceiro. Né? Ela vai me ajudar. Ela está entendendo o que eu preciso e ela vai me ajudar. Né? Então, faz muito a diferença. Faz muita diferença. Né? Quando você tem um atendimento que te traz esse conforto, esse aconchego, que não está fazendo por obrigação, que está zelando pelo cliente. Ali você consegue fisgar, ali você consegue conectar. Nessas horas, você cria um elo. Concordo totalmente contigo. É interessante, né? Só mais um comentário. A gente comprou por uma loja da Latam Travel a nossa passagem, lá do Brasil. E aí, a pessoa lá que está fazendo os trâmites. E hoje ela me deu uma resposta padrão, assim, do tipo, eu não posso fazer muita coisa, já protocolei, então agora você se inscreva no consulado, na embaixada, porque eu já fiz tudo isso. Então você pode comprar uma passagem nova. Falei, ok. E se fosse sua mãe, o seu filho ou a sua irmã aqui em Lisboa, o que você diria para eles?
qual a sua recomendação? Aí ela mudou o tom. Aí ela desarmou a postura e começou a responder de uma outra forma, a ponto de falar assim, olha, estou lutando por vocês aqui, como se fossem da minha família. Então ela baixou a guarda, porque é muito fácil dar uma resposta padrão quando a pessoa não sabe resolver. Mas quando você entra com essa emoção, né, com essa identificação, assim, se fosse para alguém da sua família, o que você faria? Muda completamente. Eu acho que é isso que falta nas marcas, sem dúvida. Faça para o outro como faria para mim, né? E é não humanizar as importa relações, né? Humanizar as relações, que acho que é isso que você falou, né, Caco? People over profit. Olha só, 9:03, Caco, já acabou, já passou. É muito rápido, né? É sempre muito rápido. Então, a gente vai encerrando o pessoal por aqui. O Caco tá lá no LinkedIn, podem procurar lá também por ele, né, Caco? E quinta-feira tem mais, estaremos aqui com Lifelong Learner, falando sobre aprendendo sempre, vai ser muito bom, vamos trazer uma pesquisadora do assunto sobre isso para falar com a gente. Caco, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por toda a gentileza e generosidade em contribuir aí com todo o seu conhecimento. Obrigada a vocês todos, Cris. Eu queria convidar vocês, se vocês quiserem deixar os e-mails para a gente aqui no chat, para nós sempre mandarmos para vocês a nossa programação e o que vai rolar. Então, se vocês quiserem, será maravilhoso se a gente puder ter o contato de vocês para a gente poder estar sempre conversando, batendo papo e dizendo quais são as novidades aí do Pontos de Vista. Bem lembrado, Cris. Olha, Obrigada. Ricardo, eu não tinha a mínima dúvida de que seria incrível esse bate-papo, como eu te falei lá no começo. Muito obrigado por todos terem vindo e a gente se vê quinta-feira que vem, hein?